Rapaziada, e se a situação do Santos é complicada, o Carille resolveu colocar um pouco de lenha nessa conversa, revelando uma injustiça que ele sofreu no Santos. Desde o início que ele chegou, eu já sabia que ele não me queria. E teve um apelo da torcida para que eu renovasse para 22, né? O Edu Dracena, ele não me queria, eu já sabia, já tinha conversado com outros técnicos. Chega assim, Edu Dracena manda Carille embora para ser vingado o Carille que mandou ele embora do Corinthians. Porra, eu mandei pelos resultados, pô. Eu vou te mostrar aqui o que foi que o Carille falou, o que a imprensa de Santos diz e também, é claro, a posição do Edu Dracena sobre isso. Antes, é claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. O Carille há muito tempo defende que no Santos ele fez um bom trabalho na sua passagem pela Vila Belmiro. Falando do ano passado do Santos, que falar do negócio de retranqueiro, que o Fábio não ia dar certo ali, o Carille, pela história, tal. Peguei o time desacreditado, todo mundo dava como ia cair. Daqui um pouquinho achei um sistema com 3 zagueiros. E sistema com 3 zagueiros não quer dizer que você seja retranqueiro. Os meus alas era Marcos Guilherme, que é um atacante pela direita, e Lucas Bragas, que é um outro atacante pela esquerda. Os meus volantes não eram volantes de marcação. A maioria das vezes jogou o Felipe Jonathan, ou o Camacho, ou o Zanocelo, que são segundos, caras de chegar com 3 atacantes. Marinho, Marcos Leonardo e Ângelo, ou Pirani. Então, característica todas, só tinha os 3 zagueiros que eram zagueiros. O restante não tinha mais nenhum de marcador. Né? Foi uma ideia que a gente achou, foi uma primeira experiência comandando um time com 3 zagueiros, porque foi o que a gente achou naquele momento que ia dar certo. E graças a Deus deu certo. Né? Num momento muito difícil da competição. O clube só queria não cair, então terminar em 16º já estava ótimo. A gente terminou em 10º, classificado para a Sul-Americana e na frente de equipes assim como São Paulo e como o Inter, assim, que tinha um conjunto melhor, um time que contratou melhor, vamos dizer assim, né? Então foi muito positivo o nosso trabalho assim. Além não levantou a taça, mas foi além das expectativas, né? Então no Brasil, voltando àquilo que você falou dos 70%, isso e aquilo, o segundo colocado não vale nada. Exato. Então Isso você vai para uma esquisito, competição que todo mundo fala que é o mais difícil, e pelo tamanho do nosso país. Tá? Já aconteceu de eu jogar com 35 graus lá contra o Sport e fazer a mesma viagem e pegar o Juventude com -2. De domingo para quarta. Pô, isso é uma diferença para o corpo acostumar. Enfim, nosso campeonato é muito difícil. E você ficar em segundo, muitas vezes você não vale nada. E outra coisa que eu só quero falar sobre isso. Dentro de uma competição, e eu gosto de falar isso, já falei muitas vezes, existem vários títulos. Jair Ventura, chegar numa Libertadores com o Botafogo em 16 é um título. Com todas as dificuldades do Botafogo. Em 17, Zé Ricardo pega o Vasco na zona de rebaixamento e chega numa Libertadores. É outro título. Com certeza. Luxemburgo, na primeira passagem dele no Vasco agora, pegou no rebaixamento, foi lá em cima, na segunda não deu certo. Então, dentro de uma competição, tem vários títulos. E ninguém vê isso. É o Vojvoda do Fortaleza, 4º lugar. Entendeu? Impressionante. Então, é difícil. Tipo o Abel agora no Palmeiras. Se o ano que vem, esse ano ele for segundo da Libertadores, pô, tá esperando que ele seja campeão. Pois é. Né? Então, é difícil, cara, lidar com tudo isso aí. Tem que ter sabedoria, tem que estar cercado com pessoas assim que pensam e que são do bem.
para você não perder a sua trilha dentro de um trabalho. Acontece que o Carille, quando estava treinando o Santos, pois é, meus amigos, acabou chegando um desafeto dele ao Peixão. Isso porque, quando Edu Dracena era jogador do Corinthians, o Carille acabou dispensando o zagueiro na época do Dracena, que depois chegou ao Santos como diretor de futebol. Se liga só no que o Dracena falou sobre isso. Ulisses, ouvimos essa história. Nada a ver, cara. De que teria passado pelo Aí chega assim, é bom esclarecer essas É coisas. bom, é bom. Aí chega assim, Edu Dracena manda Carille embora pra ser vingado o Carille que mandou ele embora do Corinthians. Porra, eu mandei pelos resultados, pô. Não, mas se tivesse alguma coisa, não teria contratado também, né? Oi? Não teria ido pro Santos o Carille, se tivesse alguma coisa, né? Não, mas quando eu cheguei, ele já tava lá no Santos. Já tava lá. E pra você ver, quando eu cheguei no Santos, o pessoal falou assim, ó, e aí, vai continuar com o treinador? Ou você quer mandar o treinador embora? Eu falei, pô, como que eu vou chegar e já mandar o treinador embora? Não posso fazer isso. Vou dar tempo a ele. Te deram esse poder no momento que você Claro. chegou? É. Claro que me deram. E tem até hoje. Hoje é claro que eu tenho que falar pro presidente, né, as coisas, mas a decisão assim, ó, presidente, quando foi para comunicar, para mandar ele embora, eu acho que não dá do jeito que tá. A gente tem que mudar. Ou a gente muda agora, ou a gente vai sofrer muito. Agora, nada a ver pessoal, que o cara... Porra, como a gente falou, eu sei diferenciar muito bem do profissional, do pessoal, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, é um profissional que eu respeito. E o futebol muda a volta. Daqui a pouco aí eu posso trabalhar com ele novamente e vida que segue. Ô, Edu. Porque eu tô meio assustado com o Carille, que o Carille ficou um mês no Atlético. Mas aí é... Foi por causa daquela brincadeira na coletiva? Foi nada, tava brincando com o Terence. Não, brincadeira. Brincadeira. Brincando com o Terence. E mandaram o cara embora. O Atlético ganhou o jogo. O Atlético ganhou o jogo. Aí ele fez brincando o negócio. Então é outro problema, você sabe? Não. O que me passaram foi porque o Petralha não aceitou tomar 5 do The Strongest. Ah, tá. Não aceitou. O que eu acho que é um erro. O cara não treinou um mês o time. O Petralha... Eu gosto do Petralha. Eu gosto. O Petralha, Mas é maluco, né, cara? O número 5, o Atlético toma de 5 é um problema. Porque o Petralha assume o Atlético Paranaense quando toma de 5-0 do Curitiba no Couto Pereira. Cara. Uma segunda-feira no Parque Barigui, o Carneiro Neto conversando com ele, essa história é verdadeira, eu tava em Curitiba. Que cutucada em você, Entendeu? hein, Capelanes? E Cara, aí, não, mas é verdade. Mas ainda bem Mas que o Petralha assumiu o Atlético. Ainda bem, se não que fosse virou Petralha, esse gigante que é o Atlético. Se não fosse o Petralha, Gigante, calma. estaria batendo no cabeça, né? Gigante... É gigante, é grande. É mesmo? o Eu Atlético gostei, é grande. moleque. Título internacional. 2, por favor. Curitiba nenhum ainda, tá? E o que acontece agora é que o Carille foi ao bola da vez e acabou revelando que ele já sabia que o Dracena ia demitir ele quando chegou ao Santos. E mais do que isso, disse que o Dracena negou reforços para ele para que ele pudesse fazer um trabalho melhor ainda no Santos. Falando do Santos, eu não levantei taça no Santos. Mas daí você salvou o time. Por isso que eu considero o melhor trabalho meu, trabalho mais difícil, o melhor trabalho meu eu considero do Santos. Melhor do que no Corinthians? Por conta disso, de pegar no final, pegar faltando 18 rodadas, o time na zona de rebaixamento, sem poder contratar. Muitos jovens, e o Santos não tem problema quanto a isso, só que muitos jovens que não estavam prontos ainda, mas tinha que ter porque não podia contratar. E você terminar em 10º. O maior desafio. Se eu soubesse tudo que eu ia passar lá, não tinha aceito. Mas hoje, assim, que passou, que eu aceitei o que O aconteceu... que você passou lá que a gente não sabe? Sobre pressão, não aconteceu muito em cima de mim. Porque eu tinha chego, o negócio já estava ruim. Mas jogadores andando com segurança. Tardelli, hoje eu posso falar porque parou de jogar. Pararam ele na rua, quebraram o carro, bateram nele. Sabe, essas coisas assim que eu... Apesar do Corinthians ser essa pressão, eu não tinha vivido isso ainda. Eu tinha vivido... tinha acontecido em 11 contra o Tolima. Foi. Mas que quebraram os carros, não bateram em jogador. Né? Então o Santos estava nesse peso. O Santos estava nesse peso de agressão. E o que mais foi falado assim, foi esse caso do Tardelli. E assim, um ambiente pesado. Né? E sem falar nomes, posso falar um pouquinho sobre isso? Claro. Sem falar nomes, eu cheguei, 5 jogos a gente não teve vitórias e já começando a falar que ia ser mandado embora, e a gente sem poder treinar ali, naquela correria de calendário, ainda mais por conta da pandemia, que os jogos estavam em cima um do outro. Comecei a fazer mudanças em cima daquilo que eu estava vendo. Aí cheguei num jogador, o cara, eu vou te tirar. Não, professor. Tudo bem, tudo bem. Sabe, os caras...
Aí cheguei num outro, eu me preparando. Se eu tô falando que ele não vai começar, ele pode estar querendo me perguntar o porquê. Eu tô preparado para falar o porquê que eu tô tirando. Ninguém me perguntou dos que eu fui tirando assim, o porquê que eu estava tirando. Sabe aquele alívio? Falei, meu Deus do céu, os caras estão sentindo. Né? E começamos a ajeitar o time assim, muito com aqueles assim que vão pro pau. E aí a gente conseguiu, taticamente essas coisas, acertei com os 3 zagueiros ali, mas foi na intuição, mas os caras estavam assustados. Isso me preocupou num certo momento. Aí você chamou os homens de confiança. Ou, não que não fosse de confiança, mas que eles estavam... Que mostravam confiança. Que no Paulista já escapou na última rodada daquele ano para não cair. E a diretoria, a questão do fogo amigo, como é que você viu tua saída ali? Meu problema ali, assim, não teve discussão, não teve nada. Desde o início que ele chegou, eu já sabia que ele não me queria. E teve um apelo da torcida para que eu renovasse para 22, né? O Edu Dracena, ele não me queria, eu já sabia. Já tinha conversado com outros técnicos. Com quem, aliás, você trabalhou, né? Era auxiliar em 2015. Ele já tinha conversado com outros técnicos, porque no futebol a gente fica sabendo de tudo, né? E foi, enfim, ele não queria desde o início. E a prova disso foi que não chegou nenhum jogador até minha saída. Na semana depois que eu saí, chegou um monte de jogador. Quer dizer... Mas teve algum atrito específico? Não, nenhum. Não teve, ele não me queria, na verdade. Incompatibilidade. Não me queria, não sei o porquê, nunca falamos sobre isso. Só que ele não atrasou minha vida, cara. Minha vida segue, eu trabalhei aqui, trabalhei lá, tô no Japão. Acho que atrasou muito o Santos. Que se chegasse na pré-temporada, né, e contratou bons jogadores, poderia ajudar. Então, na verdade, só atrapalhou o Santos. E se você acha que isso é só sobre o Dracena e o Carille, nada disso, tá? A imprensa de Santos, na época, falava a mesma coisa. Se liga aí. Coloca na tela o superchat, please, my friends. O Santos não tem elenco. Infelizmente, vou ter que dar o braço para torcer. O Rueda vem sendo importante na questão financeira, mas a gestão do futebol é péssima. Me preocupa muito o lance do Dracena. O nome dele é Ronaldo Manuel. Obrigado pela participação. Ele mandou outra aqui, ó. Completando, não duvido se o Dracena começar a trazer reforços para dar suporte ao seu novo escolhido. Ótima noite a todos. Que é o que eu já disse aqui no começo do programa, né? Que eu tenho esse feeling que agora vai chegar. Porque agora é o seguinte, vou explicar para vocês uma coisa aqui. Tô meio arrogante hoje, né? Você acha que já estava na manga, então? Não, vou te explicar o seguinte. Não, a demissão já estava na manga. Não, mas eu digo, um novo nome já... Não. O que vai acontecer agora é o seguinte, Nelsinho. O Dracena, ele cometeu um ato que é de responsabilidade dele agora, certo? Ele avaliou que o treinador não tirava o suficiente do que o elenco tem, certo? Você não manda embora alguém que está fazendo um trabalho condizente com o que você tem em mãos, Sim. né? Então ele demitiu o treinador porque certamente ele pensa que o Santos poderia jogar mais. Que dá para extrair mais dos jogadores. Se ele trouxer um treinador agora e isso não acontecer, é no dele que vai arder. Mas será que foi ele que mandou embora? Porque a informação que tem é que o CG teve integrante do comitê de gestão que era favorável a... Porque houve uma reunião, uma teleconferência, videoconferência do comitê de gestão hoje, pouco antes da demissão. E o Dracena, acho que não perguntaram para o Dracena? Não, podem ter perguntado, mas é que a gente está discutindo aqui a carta branca do Dracena. Isso podia ser contornado, como foi contornado aí, né? Olha, ele não serve, mas se tem unanimidade no CG, os caras falam assim, não, tudo bem, mas agora a gente não pode mandar embora. Eu acho que essa via de mão, se o Dracena bate o pé e fala, eu quero que demita e o CG não quer, é uma coisa. Se o CG quisesse que demitisse, o Dracena não ia demitir. Eu acho que ele não tem poder, a carta branca dele para aí. Acho que ele não tem poder para ir contra, por exemplo, 6 votos do CG. Porque, pelo jeito, também não houve unanimidade. E a gente vai descobrir logo quando sair aquela ata do CG, que ela é... Você falou para mim que nos bastidores já sabe mais ou menos. Que foi um 6-2. Vamos ver. Como eu não tenho certeza absoluta, eu prefiro esperar. Mas, enfim... O que é um outro problema para a presidência do Santos, isso, né? Porque o Rueda também foi contra a venda do Lucas... do Luan Pérez, né? Do Luan Pérez, E foi voto vencido. Né? Mas se isso aconteceu realmente, Alex, ele teria toda a possibilidade do mundo de fazer a defesa dele do porquê a permanência do Carille, principalmente... Faz a defesa, mas se ele for voto vencido não adianta nada. Mas ele poderia, muito bem. Essa questão do jogo contra o São Paulo, por exemplo, seria, acho que, o grande teste da permanência ou não dele.
no time do Santos. Eu também acho, mas o problema é que a gente não manda, né? Alguém chegou lá e falou, tem que mandar agora, senão vai comprometer. Porque assim, eu entendo os caras que falam assim, olha, vou voltar ao tema Marcelo Fernandes, deixa o Marcelo Fernandes até o final do Campeonato Paulista. Se der certo, segue, se não der, a gente vê o que faz. Tem gente que acha que não pode desperdiçar esse período em que você pode já fazer o planejamento para o Campeonato Brasileiro. O que eu concordo. Se você deixar para trocar o técnico só depois do final do Campeonato Paulista, você compromete o brasileiro, a Sul-Americana que você vai estrear e a Copa do Brasil. E o brasileiro começa uma semana depois do Paulista, sempre. Então não dá tempo. E um ano exprimido, porque a Copa do Mundo começa na metade de novembro, ainda tem isso. Mas e aí, cara, que lado você tá nessa treta, hein? Do lado do Carille ou do Dracena? O Carille merecia ter continuado? O Dracena errou em demitir o treinador? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.